Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus abençoe também o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar algo muito importante para a sua vida. Nós vamos dar um direcionamento que vai mexer na sua estrutura. Nós vamos dar um direcionamento que vai mexer na sua alma. E eu vou dar o título dessa mensagem, Se Livrando da Culpa. Se livrando da culpa. Como é que Deus perdoa os pecados? Como é que Deus, Todo-Poderoso, você pode observar que tira o pecado do mundo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz lá em João, capítulo 2, versículo 29. Esse é um versículo fantástico. Jesus, ele estava se dirigindo a João, João batiza um, batiza outro, batiza três. Depois, quando ele vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E como você ficar livre da culpa, da acusação? Vamos lá para um texto muito pertinente. É o seguinte, o texto se encontra em Salmo 32, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar até nos transbordar de muitas águas. Estas a ela não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu preserva da angústia. Tu me cinges de alegrias e alegres cantos de livramento. Glória a Deus. Instituirei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos do coração. Graças a Deus. Queridos, aqui foi um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo. E você sabe que Davi, ele começou bem, depois teve um desajuste no meio, mas terminou de uma forma excelente. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Claro que ele poderia ter uma vida ainda melhor, poderia ter uma vida excelente. Mas para Deus não existe dificuldades que Deus não dê jeito. E Davi, na sua caminhada, ele cometeu vários pecados, porém sempre se arrependendo ao Senhor. E nós vamos ver porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aqui poderia citar qualquer homem de Deus, mas aqui se refere a Davi. Davi foi um homem que Deus tirou de trás da malhada dos seus pais, das ovelhas, e ele estava malhando as ovelhas, ou seja, cuidando das ovelhas do seu pai. E Davi, de um simples menino, sem pretensão, um menino muito querido, um menino muito amado por Deus, pela sociedade, também por seus pais, embora os pais, eles, em relação aos filhos, alguns filhos, têm algum tratamento rígido. Não acredito que os pais não amavam Davi sim. A mãe de Davi ainda mais do que o pai, mas o pai também amava Davi. Mas o pai tinha que disciplinar ele de alguma forma, né? Nós vemos aí as pessoas falando que o pai Davi não amava Davi, e tem algumas conjecturas teológicas que, no meu modo de ver, né, não tem nada a ver. Queridos, eu não cheguei de paraquedas aqui. Eu estou aqui, não cheguei aqui, eu estou aqui. Eu tenho história, como você sabe, né? Como eu vejo alguns pastores bem mais antigos do que eu, tenho idade de ser meus avós falando. E eles falam sobre a caminhada.
E posso dizer o mesmo, eu nasci no lar evangélico, sou um cara que sempre estudei a Bíblia, meu pai é uma grande referência em estudo da Bíblia, poucas pessoas vejo em estudar a Bíblia como meu pai, um homem que se projeta para a oração, na hora certa, no momento certo, né, um homem que ama orar, e é um homem que ele tem uma vida com Deus muito íntegra, né, muito contundente. E eu observei aquilo no meu pai e procurei aprofundar mais ainda. Mas o que ocorre? Eu percebo, queridos, que Deus, ele perdoa todos os nossos pecados. E Davi, ele, na sua caminhada, ele começou bem, ele teve um deslize na sua, logo como ele se tornou rei. E a Bíblia fala que esse deslize ele foi lá com Betseba, e depois veio vários pecados que ele cometeu, como o assassinato de Urias e tal. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve esse tropeço. Ele teve esse tropeço, o que foi que ocorreu? Ele foi diante de Deus. E ele ficou calado. Alguns estudiosos dizem que quando o profeta Natan chegou a ele para acusá-lo, né, amando de Deus, confrontá-lo, levou-se um ano. E Deus deu a ele um ano para ele confessar, para ele expor, para ele abrir o coração. Mas Davi, eu creio que ele ficou muito angustiado e amargurado por tamanha besteira que ele fez. Mas ele ficou para ele mesmo e viveu de uma forma cínica, ele viveu de uma forma, digamos, teatral, artística, porque ele deveria ter confessado a Deus. E daí por diante, né, depois de um ano, o profeta Natan chega para ele e fala. E aqui, o que ele faz? Ele realmente se arrepende, ele reconhece os seus erros, ele reconhece as suas mazelas, as suas misérias, as suas transgressões. Porque quando o profeta Natan, qualquer profeta que chegava para o rei para confrontar na direção de Deus ou não, o rei poderia dar uma ordem e ser fatal contra aquele profeta e acabou. Só que Davi não, Davi ele reconheceu o seu erro. E veja que ele fala: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não engana. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque enquanto ele calou, os ossos deles ficavam o quê? Ficavam bramidos, envelheciam. Porque, queridos, há algo muito pertinente. Quando eu estava vendo até a live ontem que quando você se cala, quando você não dá a Deus aquilo que você dá, é isso que nós falamos. Porque muitas pessoas têm doenças psicossomáticas? Porque pessoas têm doenças que afetam o corpo, a carne. Porque você vê pessoas que estão de uma hora para outra, infelizmente, é acometido de um tumor, acometido de um câncer, é acometido de algo dessa natureza. Porque, queridos, elas não perdoam. Elas não perdoam. Elas não perdoam. E quando falo isso, sem motivo aparente, pessoas que não têm históricos, pessoas que têm uma saúde perfeita, mas de uma hora para outra é acometido desses tipos de enfermidade, que são doenças psicossomáticas. Porque não perdoa o patrão, porque não perdoa o pai, porque não perdoa a mãe, porque não perdoa o tio, porque não perdoa o marido, porque não perdoa os ex-maridos, porque não perdoa os filhos, porque não perdoa a sogra, porque não perdoa o vizinho, porque não perdoa o presidente, porque não perdoa o governador. Infelizmente, essas pessoas vão ser atacadas não somente na alma, mas vão ser atacadas no espírito, no corpo. É por isso que Jesus fala para Pedro, já falei aqui sobre perdão, vou perdoar o meu próximo até quantas vezes? Até 7? Jesus falou, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí ele fala, continua, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estado, de estio. Então, queridos, quando você cala,
a mão do Senhor pesa sobre você, a própria vida pesa sobre você. Você fica com angústia, com amargura. Porque, queridos, confesse a Deus, verbalize aquilo que está lhe feito mal, verbalize para Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Quando você comete algo que que desagrada a Deus, confesse a Ele. Talvez o homem não vai te perdoar, mas confesse a Deus, porque qual foi o erro de Davi? Que nem a Deus ele confessava. Que nem a Deus ele confessava. Porque o diabo ele tenta intimidar você para que você não venha confessar, para que você não venha dizer, desabafar diante de Deus. Então, o problema de Davi foi esse, que Davi não se desabafava diante de Deus. Davi não falava para Deus. Ele não socorria em Deus. Aquele homem que era espetacular, aquele homem inefável, sublime. Aí diz aqui o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí ele falou o seguinte, quando ele confessou, Deus perdoou. Quando ele confessou, Deus perdoou. Confessarei, a alma dele ficou livre, leve e solta pelo Espírito Santo. Ele estava preso, amargurado, azedo. Ele estava infeliz, tinha o palácio, mas estava travado. Por quê? Porque ele tinha cometido uma justiça brutal, uma injustiça cruel, uma injustiça insana. Mas Deus, queridos, é o que perdoa os pecados. Deus é o que perdoa as transgressões, as iniquidades. É como eu falei para você, João 2, versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, perceba que Davi, ele foi impelido por Deus para confessar os seus pecados. E quando você confessa a Deus, você tem que verbalizar. Você pode escrever no papel, às vezes, como eu vi ontem, de uma live de um pastor amigo meu, e ele falava o seguinte, escreva no papel aquilo que lhe fez, que lhe magoou, escreva o nome da pessoa que ela fez e confesse a Deus. E confesse a Deus, declare. Porque a questão de Davi foi um adultério, a questão de Moisés foi um assassinato, a questão de outro é uma mentira, a questão de outro é um ódio, a questão de outras pessoas são raiva, a questão de outras pessoas é um assassinato virtual, você matar alguém dentro de você, isso também é assassinato. É você desprezar alguém, você ter ódio, rancor, ira de alguém. A Bíblia fala que aquele que se diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, está em trevas. Então o problema de Davi, ele foi resolvido. Perceba que Davi começou a ficar mais leve, mais esbelto. E ele fala aqui, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até nos transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruei-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Aí Deus começa a falar com Davi, vou te guiar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Aqui dá uma pregação. Instruir, ensinar e guiar. Deus instruiu Davi, depois daí, várias vitórias, queridos. Davi não jamais cometeu pecado. Davi jamais cometeu esse mesmo pecado. Ele cometeu outros pecados mais irrelevantes, né? Mas esse pecado ele não cometeu mais. Um pecado que ele tinha todas, naquele tempo, as mulheres a seu favor, e ele foi se envolver com uma mulher que era do seu parceiro e uma mulher que o seu parceiro estava na batalha, né? Então ele teve esse envolvimento com essa mulher, a mulher casada, a mulher que tinha um parceiro, bem casada, estruturada,
e quanto ele poderia, como o profeta Natan falou, ter qualquer mulher solteira de Israel. Naquele tempo podia, mas hoje não pode, viu? Então, mas ele pediu perdão, ele confessou seus pecados para Deus. Em versículo 9, a Bíblia fala: não sejas como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Queridos, isso são pessoas que não meditam aquilo que fala. Tem pessoas, queridos, que ela faz o mal, mas ela não quer refletir o mal. São como cavalos. Por isso que a Bíblia fala: não seja como cavalos, que está ali, e a Bíblia fala que tais pessoas, que quem para é o próprio Deus. Porque o mal tem dois inimigos, o bem e o mal. O bem só tem um inimigo, que é o bem. Mas o mal, ele tem dois inimigos, que é o bem e o mal. E o bem só tem um inimigo, que é o mal. E o bem sempre vence o mal. E o mal, ele é sempre vencido pelo bem e é vencido pelo mal, o próprio mal. E o mal vai suplementando o outro. Então perceba que foi algo tremendo, queridos. Glória a Deus por isso. Então, quando você tiver algo diante de Deus, pesando a sua consciência, vá diante de Deus, confesse, ore, verbalize. Verbalizar, meu querido. Não ore em pensamento, não. Ah, pastor, mas eu orei em pensamento, eu coloquei aqui na minha mente, falei na minha mente, e Deus me perdoou. Ó o dedinho. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração, aí vai para a mente, coração quer dizer mente, ressuscitou dos salvos, serás salvo. Perceba que Davi falou, ele falou: confessar-te-ei o meu pecado. Ou seja, verbalizar, falar, proferir meu pecado. E não tem problema nenhum, querido, que Deus vai perdoar seu pecado, por pior que seja. Hoje você pode ter na prateleira de Deus os maiores pecadores hoje que são redimidos pelo sangue de Jesus. Né? Dando frutos, dando frutos. Queridos, e a Bíblia fala que nossa justiça são como trapo de justiça. A Bíblia fala que toda a nossa justiça são como trapo de justiça. Que mesmo que nós fizermos toda a justiça, ainda somos mais miseráveis dos homens. Ou seja, a nossa suficiência não está em nós mesmos, mas está em Deus. A nossa força não está em nós mesmos, mas está em Deus. Então, queridos, você precisa ter esse discernimento. Você precisa ter essa ação diante de Deus. Alegrai-vos, aqui vem um bálsamo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. E aí, meu querido, quando você está perdoado, perdoado você está. Ninguém pode apontar o dedo para você. Como diz a música aquela música: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é alegria. Perceba que ele começou amargo. Perceba que ele começou abatido. Perceba que ele começou triste, calado. Perceba que ele começou com os ossos envelhecidos. Mas depois você vê algo acontecendo. Ele disse que ele confessou. Ele disse que colocou diante de Deus. E foi o que aconteceu. O versículo é um bálsamo, um acalento, um refrigério sobre a alma dele e sobre as nossas almas. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Ele já dá um brado de vitória. E regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aí fala sobre louvar o Senhor, cantar ao Senhor. Por isso, querido, você tem que estar com um cântico de louvor sempre, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, dignificando ao Senhor e, sobretudo, confessando os seus pecados ao Senhor. O pecado, queridos, às vezes não existe para Deus o pecado, pecadinho, pecadão. Você tem que confessar todas as suas misérias, todas as suas mazelas, todas as suas transgressões diante de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus visita, isso é batalha espiritual, visita a iniquidade do justo até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Por isso você precisa declarar, verbalizar que você está debaixo da graça, que você leve a sua família debaixo da cruz de Cristo. Uma das um dos itens que nós aprendemos muito na nossa igreja é o seguinte: é que nós devemos pedir perdão pelos pecados
Você vai pedir perdão. Você não vai dizer, Deus me perdoe, mas você vai falar, Deus, eu te peço perdão pelos pecados da minha família da terceira e quarta geração. Pronto, só isso. Peço perdão pelos pecados da minha família da terceira e quarta geração. Pronto. O Espírito Santo vai lhe guiar. A dica, escreve aí, viu? Segura essa dica. Queridos, outro e algo pertinente que eu gostaria de falar também é no versículo de Salmo 51, versículo 17. Ele fala aqui no Salmo 51, os dois primeiros versículos: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois teu amor, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegui. Contra ti pequei. E fiz o que reprova, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador, desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Sei que deseja a verdade do íntimo e no coração ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. E aí sim, literalmente, a primeira coisa que eu vejo aí é que Davi, ele foi sincero diante de Deus. Ele não se escondeu diante de Deus. Ele não ficou de blá 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 e não sei o que, não. Ele foi sincero. Ele reconheceu o seu erro. Ele conheceu suas transgressões. Ele reconheceu suas iniquidades. Ele reconheceu a sua forma errada de viver, as suas atitudes erradas. E ele falou: não, Senhor, é justo que eu pague o meu preço. É justo que eu pague o meu pecado. É justo que eu pereça. É justo, não tem problema não, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me perdoe. Foi um caso de uma vez eu vi um assassino que matou mais de 1000 pessoas na década de 70, 80, no início de 80, de 80 para 70. E esse homem já livre, aceitou Jesus na cadeia e a prisão lhe deu indulto para que ele saísse. Ele falou não. Ele foi aqui no Brasil, viu? Ele falou não. Eu vou pagar, Jesus me perdoou, glória a Deus, e eu quero passar a minha vida vivendo aqui na cadeia, ganhando alma para Jesus. E aquele homem ganhou muitas almas para Jesus. Aquele homem libertou muitas pessoas através do Espírito Santo de Deus na cadeia. Aquele homem se tornou um ganhador de alma, e a Bíblia fala que ganha alma sabe o é. E morreu aos seus dias de uma forma extraordinária. Foi enterrado com honras celestiais. Por quê? Porque ele reconheceu, e é mais do que isso, ele quis fazer algo proativo para o reino de Deus, deixou o rancor, a mágoa, toda a acusação, e começou a fazer a obra de Deus, e Deus foi maravilhoso com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, não há pecado que Deus não perdoe. Não há nada que te afaste do poder de Deus, da glória de Deus, nada. Confesse a Deus, declare a Deus, fale, seja verdadeiro diante de Deus. Agora você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro. Algumas pessoas falam: pastor, eu posso confessar meus pecados aos homens? Depende. A pessoa tem que ser uma pessoa madura, tem que ser uma pessoa equilibrada, sensata e uma pessoa com causa ilibada no Evangelho, e de notável saber bíblico, ou experiência, precisa nem se saber, mas experiência. Uma pessoa que esteja balizada por Deus. Porque se você for contar com um neófito, que é um neófito, pessoa nova na fé, por mais que ele tenha entendimento, ele não vai saber o que vai fazer. E alguns vão se sentir abalados. Se você contar para um experiente, que é linguarudo, fofoqueiro, o seu nome vai estar na boca do povo. Em vez de você aplacar, você vai se tornar inflamado. Então seja sábio, procure uma pessoa equilibrada, uma pessoa abalizada na fé, um pastor, um obreiro, uma obreira, um irmão em Cristo, que você vê que tem essa postura. O Espírito Santo de Deus vai te tocar. Agora, queridos, no versículo 17, ele fala algo que é interessante. Algo que é um dos versículos mais impactantes da Bíblia. Desse Salmo 51. Nós estamos no Salmo 51. Nós relatamos os Salmos 32, agora vamos para o Salmo 51. São 2 salmos
para essa área de confissão de pecado, querido. Não tem outro. Assim, tem outros sim, mas dentre tantos outros relevantes, esses são os dois, para mim, para mim. Então, checkmate. Agora veja que diz o versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Meu irmão, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando você se lança diante de Deus, quando você chora na presença de Deus, quando você reconhece os seus pecados, os seus erros, coração contrito e quebrantado, Deus, ele não resiste e ele manda o favor. E não desprezarás a Deus. É quando você ganha o coração de Deus, literalmente. Porque de Deus ninguém pode, de Deus que ninguém pode esconder e ninguém pode enganar. De Deus, ninguém pode esconder e ninguém pode enganar. E perceba que ele é enfático, né? Livra-me da culpa, dos crimes, do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te agrades em holocausto, senão eu traria. O que ele estava falando? Olha, Senhor, se o Senhor fosse para dar obras da carne ao Senhor, dinheiro, sacrifício, eu faria. Mas o Senhor não se agrada disso, o Senhor quer o coração. Ei, queridos, Deus quer o teu coração. Deus não quer a tua casa, Deus não quer o teu carro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer nada que é seu. Deus quer o seu coração. Deus não quer o seu emprego, Deus quer o seu coração. Queridos, quando Deus olha para o nosso coração, Deus vê que a gente está diante dele nu e cru. Porque Deus, antes de Deus pesar a sua oferta, Deus pesa o seu coração. É por isso que você tem que ter uma vida diária com Deus, uma oração antes de você dormir. Qualquer ser humano na face da terra, seja ele mais santo que for, ou menos santo, ele tem que chegar diante de Deus e fazer um balanço todos os dias antes de dormir. Pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas iniquidades, transgressões. Porque, queridos, às vezes você não pecou contra uma pessoa, mas você pecou contra Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você não pecou contra Deus, mas pecou contra a pessoa. Você não pecou contra a pessoa, nem contra Deus, mas você pecou contra a palavra. Então, nós devemos ter essa consciência. Porque a Bíblia fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja bem, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão. Omissão é pecado. 10 casos é pecado. 10 dias é pecado. Se você tem a oportunidade de fazer bem a alguém e você nega-o, você comete pecado. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém e você nega-o, você comete pecado. Por isso que nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, nossas transgressões, nossa iniquidade. O que é pecado? O pecado ele se divide em dois: transgressões e iniquidades. O que é iniquidades? É pecado passado de pai para filho, desde Adão até você, até eu. E assim nós vamos passando para a nossa descendência. Mas fique despreocupado que todos os pecados ele tem um antídoto contra, que é o sangue de Jesus, o Nazareno. Glorifique a Deus onde você está. Aleluia, graças a Deus. E a segunda, a transgressões, querido. O que é transgressões? É você transgredir uma lei, um mandamento, uma ordenança, porque todos os mandamentos já foram dados por Deus. Todos os mandamentos já foram pré-estabelecidos por Deus. Todos os mandamentos já foram ordenados por Deus. Todos os mandamentos já foram o quê? Pré-anunciados por Deus. E cabe você obedecer. Cabe você cumprir aquele mandamento. Mas quando você não cumpre o mandamento, você transgride o mandamento, aí se dá o nome de transgressões. É por isso que você vai ver na Bíblia falando: perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades e as minhas transgressões. Porque uma vez que Deus lhe perdoou, queridos, você está livre. Tem um versículo que eu acho bonito: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres, sereis salvos, libertos pelo nome e pelo sangue de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, não são os sujos que vão entrar no céu. E como diz lá a palavra, e foi que alguns de vocês foram, 1 Coríntios 6, 10, 11, e foi do que alguns de vocês foram, né? Eu vou terminar com essa, porque não está no script, mas isso aqui é um versículo que eu amo demais. É 1 Coríntios capítulo, 1 Coríntios 6, 10 a 11. Vai terminar a nossa live, a nossa mensagem, mas vamos terminar com esse versículo. 6, 10 a 11. Diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e o Espírito de nosso Deus. Então, queridos, receba essa bênção, receba essa oportunidade de ser feliz e ficar livre de seus pecados. Amanhã nós vamos trazer outro tema também poderoso. Glorifique a Deus hoje, exalte o nome do Senhor Jesus. Se você tem pecados, né, confesse os seus pecados a Deus. Seja transparente diante de Deus. Verbalize, fale, que Deus vai perdoar todo e qualquer pecado. Fique despreocupado, livre, leve e solto. E talvez esse vídeo vai abençoar muitas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Shalom.